Bomba na CPI do INSS. Descobriram a ligação do Tarcísio de Freitas com os bandidos que estavam roubando os aposentados. Olha, é o terceiro ministro do Bolsonaro que já aparece ligado diretamente com esses caras. Tem várias fotos aí deles juntos, isso antes mesmo do Tarcísio ser governador. Mais do que isso, o deputado Rogério Correia mostrou um vídeo do Sérgio Moro, dizendo que o Bolsonaro mandou não investigar. Olha o que falou o Sérgio Moro. O governo também não queria que a gente... O problema é que essa liminar, ela parava todas as investigações de lavagem no país. Parava tudo. E o presidente não queria que a gente mexesse nisso. O presidente me falou assim: Moro, se você não vai ajudar, não atrapalha. Então você vai continuar acreditando no Nicolas Ferreira de que a culpa é do Lula? Olha só, o governo Bolsonaro roubou os aposentados e os ministros do Bolsonaro eram amigos dos caras e ainda levavam dinheiro deles. Ai. É pra Polícia Federal ir pra cima agora e prender todo mundo, viu? Todas as informações sobre isso já estão no Plantão Brasil no YouTube, ó. Vai no meu perfil, clica lá no link da bio. Os escândalos da atuação de Moro na Lava Jato estão pipocando. O ex-juiz está sendo alvo de acusações de todos que o cercavam. Vejam quem era esse mafioso. E tive esse tipo de agressão. Eu comprei carro blindado na época. Eu levei a minha família para Florianópolis, ficava em flat, trocava para hotel, porque eu tinha medo. Como uma colega do Moro, que sabia das limitações dele, ele é uma pessoa muito limitada intelectualmente. E socialmente também, ele é travado. A metáfora que eu uso dele é o retrato de Dorian Gray. É uma pessoa completamente podre, que as pessoas não veem toda essa podridão. Eu me lembro que eu estava numa confraternização e a gente estava falando de livros que estávamos lendo, né? E eu falei, eu li A Memória da Casa dos Mortos. E ele falou, adoro o livro psicografado. E eu fiquei tão impactada que eu disse, eu também leio todos os livros psicografados por Dostoiévski, porque este espírito é realmente muito bom. Superior, né? Eu sei mexer tudo no EPROC e vi lá antes, no meu plantão, olha, tem um habeas corpus do STJ aqui parado, já sem dado cumprimento, e fui pra cima da diretora. O que aconteceu? Daí ela veio com essa lenga-lenga. Ai, doutora, mas isso daí não tá parado, o doutor Deltan vai entrar com uma denúncia, e se a senhora soltar... Eu disse, não é eu que estou soltando, o STJ mandou soltar pelo menos 2 dias, e isso está escondido do plantonista, o que é uma falta, pelo menos uma falta funcional em tese, né? E peitei ela, disse, olha, vamos fazer esse habeas corpus aqui, mas o meu documento que eu tinha feito desapareceu do sistema. A gente se encontrou no elevador, tem 2 torres de elevadores exclusivos para juiz. E ele sempre pegava o elevador que eu também pegava. E ele foi extremamente agressivo comigo. Ele foi assim, agressivo, mesquinho. Ele foi tão agressivo que naquele momento eu realizei que aquilo não era normal, mais que não era normal. Aquilo ali possivelmente podia ser uma quadrilha em tese. E comecei a mandei pro corregedor tudo isso. Eis que, concomitantemente, na época, eu tinha autorização para morar não em Curitiba, mas uma cidade bem pertinho, até mais perto, que era Pinhais, porque meus filhos estudavam no colégio suíço. A minha rua começou a passar um carro da PF. Todo dia começou a passar aquele carro da PF. Daí eu troquei do centro de Curitiba para um bairro que também tinha Aliança Francesa. Comecei também a ver carro da PF. Eu fiquei pensando, querem me acuar? Fui lá no Lula Livre, fui lá acompanhar. E foi tão impactante quando eu cheguei lá. Eu olhava aquele bom dia, presidente, boa tarde, presidente. Me deu uma crise de choro, porque eu via aquelas pessoas humildes. Tinham pessoas da Via Campesina, do MST. Parecia realmente assim uma situação de ato institucional mesmo. E eu tinha certeza que o Lula era inocente, porque eu via as barbaridades que se fazia. Então as suas defesas aqui legítimas, etc., mas não convence pelos números. Se o senhor de fato tivesse agido para interromper a ação dessa quadrilha, o senhor não teria o André Fidelis e nem o Virgílio Oliveira nesses postos chaves. E 2, o senhor teria suspendido os descontos. Eu acho que o seu raciocínio de Vossa Excelência tem um grande equívoco. Porque o senhor começa o raciocínio em 2023 e Senhores, toda a silêncio, montagem das entidades que apresentaram ou apresentam suspeita de problemas, eu não vou condená-las antecipadamente. A gente sabe no país o que já aconteceu de condenar pessoas injustamente, antecipadamente, com delações de alguma forma até mostradas aqui, delações que não se sustentam, o que deu no país. Antes da minha gestão, senador, em 2022, 2021 e 2020, gente, aí foi isso montado. É uma questão de ele quer dizer acusação, ele vai fazer acusações, ataques. Presidente, a testemunha não pode fazer juízo de valor aqui. Ela está fazendo. Eu fiz as minhas perguntas e fiz a minha Não tem que estar falando sobre Lava Jato. Ele está falando de reflexão. Eu não falei de Lava Jato. Senhores. Eu não falei
falei de Lava Jato? Senhores. Não falou de Lava Jato. Senhores. Falei de Lava Agora o Jato? senador. Senhores. Falei de Lava Jato. O aumento exponencial de entidades que entraram e foram feitos num período, e o senhor está me acusando, o senhor que abriu essa porta. Não fui eu que abri, o senhor abriu essa porta, o senhor está me acusando. Aí eu vou querer falar Essa foi depois, feito já. antes. Não, excelência, Foi não. feito antes. O número Ele tá de acordos que respondendo, senhor. aumentaram, e o senhor recebeu o aviso que estava tudo, que tinha problemas, e o senhor não agiu como ministro da Justiça, o senhor vir agora colocar só na minha conta, o senhor está equivocado. Na sua conta, tem o senhor recebeu suborno, 5%. O senhor recebeu suborno. Mas, Fala a verdade aqui. O que o senhor recebeu Só um da instante, Liga só um instante. Não Só um seja instante. insolente. O que o senhor recebeu da Não Liga da seja Justiça? insolente. Senhor Alessandro, por Hã? favor. Saiu Senhor lá Alessandro, de por Curitiba. favor. O que o senhor fez? Por gentileza. Maio de 2023. O juiz federal Eduardo Apio assume a 13ª Vara Federal de Curitiba, a vara onde Sérgio Moro atuou como juiz da Lava Jato desde 2014. A primeira providência, Apio requisitou à Polícia Federal investigação sobre as escutas clandestinas instaladas na cela de Alberto Youssef, localizada na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Até então, o conteúdo das gravações não aparecia nos autos de qualquer processo, mas o que Apio não imaginava é que o HD com as conversas obtidas ilegalmente estava escondido na própria vara onde trabalhava. O pedido de Apio rompeu a comporta e uma avalanche de irregularidades veio à tona. Ao rastrear os áudios, surgiram planilhas de acordos de leniência, notas de empenho que voavam do Paraná ao Washington. Saltava aos olhos a engrenagem articulada pelos procuradores e juízes para abocanhar milhões de reais às custas da Petrobras. Os procuradores da Lava Jato abriram as portas para agentes da CIA, FBI e Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Cooperaram para que a Petrobras fosse punida nos Estados Unidos e assim receberem 80% do valor da multa aplicada pela Justiça norte-americana. 2,5 bilhões de reais era o valor que iriam abocanhar. E esse montante de bilhões de reais, dinheiro da Petrobras, não iria ser devolvido nem para a empresa, nem para a União. O destino seria uma fundação comandada por Dallagnol, Moro e companhia. As ilegalidades encontradas na 13ª Vara Federal de Curitiba estão descritas no relatório policial aprovado no Conselho Nacional de Justiça e entregue ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, em junho de 2024, para que tomasse providências. Junho de 2024. Faz mais de um ano e o PGR nada fez. Saiba mais sobre essa história lendo o livro O Orçamento Secreto de Sérgio Moro. A Corregedoria Nacional de Justiça, que concluiu que o senador Sérgio Moro, o ex-deputado Deltan Dallagnol e também a juíza afastada Gabriela Hartz atuaram para desviar cerca de 2,5 bilhões de reais do Estado brasileiro com o objetivo de criar, abre aspas, segundo o documento, uma fundação voltada ao atendimento a interesses privados. Este ponto é investigado pelo delegado da Polícia Federal, Elzio Vicente da Silva, que atua em apoio à Corregedoria Nacional de Justiça. É justamente o ponto destes acordos de recuperação financeira feitos na Lava Jato, o dinheiro, segundo estas investigações que foram produzidas e entregues neste relatório da Corregedoria Nacional de Justiça, poderiam. Os então ministros do ex-presidente Jair Bolsonaro em 2019, Paulo Guedes, da Economia, e Sérgio Moro, da Justiça, receberam denúncias sobre descontos indevidos nas aposentadorias dos beneficiários do INSS. Um ofício da Secretaria de Justiça Paulista de 1º de agosto daquele ano, 2019, mostra que Moro foi informado sobre os descontos pelo ex-diretor executivo do Procon de São Paulo, Fernando Capês. Vamos lá, Deltan, tira a mão do bolso. O deputado cassado, Deltan Dallagnol, tem 15 dias para pagar o presidente Lula. Você fez arte, cometeu crime, tem que indenizar o presidente. Quem está dizendo isso não é o Zeca Dirceu.
Quem está dizendo isso é o Poder Judiciário brasileiro. É uma multa de mais de 100 mil reais, 115, 150 mil reais. O Deltan está correndo, está fugindo de pagar o que deve para o presidente Lula e nós vamos fazer uma campanha. Paga, Deltan, paga já, devolva aquilo que você fez ao presidente Lula, mentindo, caluniando, através da fraude que foi a Lava Jato e que hoje está com todas as suas decisões anuladas. É hora da verdade, é hora de pagar quem deve. Olha só, o Tarcísio vive falando que é contra imposto. Mandou a fiscalização em cima dos restaurantes para cobrar ICMS, imposto estadual, sobre a gorjeta dos garçons. Esse Tarcísio é uma coisa completamente sem sentido. Cada dia ele fala uma coisa, no outro dia ele se contradiz. É uma vergonha. Um governador que não se preocupa com o desenvolvimento do Estado e com as pessoas. Só quer saber de arrecadar e tenta enganar o povo. Do Virgílio Oliveira, André Fidelis. Eu estava acompanhando aqui o senador que estava falando na entrevista aqui antes de eu falar, o senador Sérgio Moro, né? Ele falou aqui alguns nomes, o André Fidelis, o Virgílio, e curiosamente o senador diz que eles foram nomeados no governo do presidente Lula. Não é verdade. Não é verdade, isso é mentira, né? O Virgílio, o André Fidelis, todas essas figuras que infelizmente, né, corromperam a estrutura do INSS para que esse esquema criminoso pudesse acontecer, todos eles foram nomeados no governo Bolsonaro. Todos eles entram para a máquina da estrutura de comando do INSS a partir de 2019, no governo Bolsonaro. As ACTs das entidades fantasmas são concedidas durante o governo Bolsonaro. As regras que foram modificadas para permitir que as pessoas fossem incluídas nas listas de descontos sem a necessidade da sua autorização foram feitas durante o governo Bolsonaro. Então nós temos todo o interesse de ouvir os ex-presidentes, estes servidores corruptos do INSS. O governo do presidente Lula não tem nenhuma preocupação com essa investigação, pelo contrário. Né? O que as pessoas têm que entender é que essa quadrilha entra dentro da estrutura do Estado brasileiro. Quem abre a porta para que a organização criminosa pudesse atuar é a partir de 2019, é o governo Bolsonaro. Inclusive o Moro, naquela época, era o ministro da Justiça do governo Bolsonaro. E essa quadrilha vem ser desbaratada agora no governo do presidente Lula, né? Que foi quando a quadrilha foi desbaratada e quando o dinheiro foi devolvido. Então nós não temos nenhuma dúvida, e todos os depoimentos aqui mostram isso, né? Que o esquema criminoso atuou de 2019 a 2022 e nós vamos provar isso aqui na CPI. Antes de pular o vídeo, fica até o final, porque o que eu vou falar aqui é sobre o futuro da esquerda e pode mudar muita, mas muita coisa. No meu vídeo sobre o diálogo, né, com o presidente Lula, muita gente comentou algo como: ah, mas o Jones Manoel não gosta do Lula. Ah, o Jones Manoel não é o PT. Ah, o Jones Manoel é radical demais. Mas sabe o que eu penso? Ele não tá errado, gente. Ele só precisa ser estrategista e eu vou explicar o porquê. Jones, meu camarada, você já tá grandão, cara. Você já fala com o povo, você já tem identidade, você tem presença, você tem coragem. Mas tentar a presidência nesse primeiro momento vai ser um tiro no pé, cara. O momento agora é diálogo, é conversa. É construir uma frente ampla, uma esquerda forte, unida, madura. Fortalece a tua base, assume um cargo público agora em 2026. Mostra a tua força no chão, no seu território, com o povo. E aí sim você vem com tudo na outra eleição. Porque a próxima não será mais sobre Lula. E é aí que você pode brilhar, cara, com toda certeza. Não vejo outro representante com força da esquerda que não seja você. E eu falo isso com respeito e admiração, tá? Eu trabalharia fácil pra te ajudar a se eleger. Mas não agora, Jones. Agora é hora de união, cara. Não de divisão. O que tá acontecendo? Vamos juntos pro diálogo com o presidente Lula. Vamos cobrar sim, é o nosso dever, é o nosso papel, mas com estratégia, cara. Com propósito. E principalmente sem brigar na frente do inimigo. A gente tá dando munição. Você tá dando munição pra inimigo. Porque se a gente dividir agora, 2026 pode ser o replay de 2018. Acorda. Vamos juntos nessa. E se esse vídeo, Johnny, chegar até você, cara, reflita de todo o meu coração. O Brasil precisa de você, mas precisa de você inteiro. Pronto, estratégico, entendeu?
A gente não quer perder de novo pra extrema-direita não, cara. Então reflita sobre tudo isso que eu tô falando pra você. Eu até entendo influenciadores de esquerda que atacam ao Lula, porque eles têm interesses políticos, projetos pessoais. Porque de onde eles vão tirar eleitores? Da direita, da extrema-direita? Não tem como. Eles só podem tirar votos da esquerda. Eles só podem tirar votos do Lula. Mas para isso, ao invés de se juntarem a Lula e herdarem esse patrimônio de votos que o Lula tem, atacam por um projeto pessoal. Não questiono em nenhum momento a competência, a inteligência, de maneira alguma. Mas o projeto pessoal está se tornando uma coisa muito sórdida, uma coisa muito triste para a própria esquerda, porque nos desune, porque dá armas sim ao inimigo. E quem paga é o povo. E aí entra o nosso questionamento: quem é mais importante, o povo ou as pretensões políticas individuais? E quando se ataca o Lula, você está atacando tudo isso aqui. Depois de 2 dias de ausência, nós voltamos aqui. A diretoria do sindicato volta para assumir a greve que nós começamos no dia 13. Todos vocês sabem o que fazer amanhã de manhã. Todos vocês sabem o que fazer. Nós fizemos 10 dias consecutivos. 10 dias. Ninguém pode ter esquecido isso. Existe um trabalho a ser feito nos bairros, existe um trabalho a ser feito nos pontos de ônibus, e o que é mais importante, ninguém ia à porta da fábrica. Agora, é um pedido que eu faço: não saiam em passeata, não saiam em passeata, saiam daqui direto para suas casas. Estamos entendidos? Uma coisa chamada mais-valia, eu não compreendia. Em 1966, eu fazia uma rodana por dia e ganhava o meu salário. 2 anos depois, eu estava produzindo 12 e ganhando o mesmo salário. E aí é que eu me perguntava: peraí, aonde é que está a lógica disso? Eu produzia uma, ganhava o meu salário, o patrão tinha o lucro dele, o intermediário tinha o lucro dele e estava tudo bem. Eu estou produzindo 12 e ganho o mesmo salário equivalente a uma. Quem é que está ficando com o lucro das 11 que eu estou produzindo a mais? Aonde é que está esse negócio? Quem é que está se beneficiando disso? Quem é que está ganhando com isso? E aí eu me propus a tentar contribuir para que a classe trabalhadora pudesse entender o que acontece com ela dentro de uma fábrica ou no próprio local de trabalho, independente de ser fábrica. Pode até parecer só um apartamento vazio, pode parecer uma estrutura, mas não é isso. São 350 apartamentos. O que hoje aqui, ó, está vazio, amanhã vai estar coberto de vida. Eu tenho certeza que todo mundo já sabe que os bolsonaristas estão completamente desesperados. Mas desse jeito aqui que eu vou mostrar pra vocês, eu confesso que até eu fiquei surpreso. Olhem só a descaração que o Eduardo Bolsonaro anda aprontando. Eles evoluíram o nível da fake news e começaram a falsificar pesquisas. Olhem só o que ele postou no Twitter. Preso com base no inquérito que já não existe mais, sem redes sociais, sem contato com o povo, mas a verdade é que Bolsonaro ganha de Lula em 2026. Há um movimento impossível de parar no Brasil que repudia Lula, Moraes e tudo que é de pior na elite nacional. Nós venceremos. E aí ele posta um gráfico que, gente, não tem assinatura de instituto nenhum. Percebam que todas as outras pesquisas têm essa informação. A data de quando ela foi feita, a quantidade de pessoas que participaram, menos a dele. Mas sabe por que ele chegou a esse ponto de desespero? Porque ele percebeu que o governo Trump já entendeu que a família Bolsonaro é irrelevante para os interesses dos Estados Unidos. Se eles dependerem do Eduardo Bolsonaro, eles não vão conseguir nada. O que foi que eles conseguiram aplicando a lei Magnitsky, suspendendo o visto de autoridades brasileiras, taxando produtos brasileiros? Nada. É por isso que agora o próprio Trump tá procurando Lula para negociar. Então o que ele tá querendo com essa pesquisa ridiculamente falsificada é reverter a sua imagem de fracassado e mostrar pro Trump que ainda vale a pena continuar ajudando o Bolsonaro a voltar à presidência. Pra aí sim, acabar com o Pix como o Trump quer, entregar as nossas terras raras como o Trump pediu e tornar o Brasil a colônia que os Estados Unidos desejam.